Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos de Campos dos Goytacazes, da Casa de Caridade, Maria Frank, instituição que nos recebe na noite de hoje, que nos oferece a oportunidade de estarmos juntos na noite de hoje. Uma boa noite. Agradeço imensamente a casa que nos oferece a oportunidade de estarmos chegando aos nossos companheiros para essas importantes reflexões online que são feitas aqui, sempre aos domingos, 9 horas da manhã, e às quartas-feiras, 20 horas. O Maria Frank segue com a sua rotina de reflexões e de palestras, sempre recebendo amigos que buscam levar com dignidade, com orientação, com discernimento, a mensagem absorvida pelo Espiritismo, daquilo que os nossos espíritos amigos nos enviam, nos legaram. Agradeço imensamente a todos aqueles que estão chegando nos Facebooks da vida. Nós estamos no Facebook da casa, lá da Maria Frank, mas também estamos com salas de vídeo abertas em outras redes sociais. Então a gente agradece aos nossos irmãos que chegaram aqui para as reflexões que iremos fazer acerca dos 500 da Galileia na noite de hoje. Nós, então, vamos seguir a instrução que a casa nos repassou, de sempre estarmos iniciando, fazendo uma prece, fazendo uma oração, rogando a Jesus e aos espíritos amigos que envolvem essa casa, que sustentam esta casa, em Campos dos Goytacazes, Maria Frank, para que eles se acheguem aos nossos lares nesta hora. Senhor Jesus, aqui reunidos, nós te rogamos abraçar-nos, envolver-nos e chegar a cada lar. Rogamos a falange de espíritos amigos, benditos, os trabalhadores incansáveis, que visitem, Senhor, os lares que nesta hora se conectam e se ligam nesta palestra. Que aqueles irmãos que já conhecem a casa, que já conhecem a instituição física, possam visualizar-se dentro dela, sentados em uma das suas cadeiras, recebendo a vibração amorosa daquela instituição. Rogamos ainda que as falanges visitem os locais onde estão os enfermos. Se estiverem enfermos nos assistindo agora, enfermos do corpo e da alma, pessoas exaustas, Senhor, leve para eles um momento de alento. Que seja essa nossa fala algum tipo de medicação para estas almas cansadas, para estas almas exaustas, que estão, Jesus, em busca de refrigério, de remédio, de tranquilidade, de serenidade para as suas vidas. Rogamos a Jesus abraçar a cada companheiro, encarnado e desencarnado, que se liga a nós neste instante. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Nós hoje vamos fazer algumas reflexões acerca dos 500 da Galileia. E é possível que muitos dos nossos companheiros perguntem: que tema é esse? Que assunto é esse e de onde vem essa questão, de onde vem esta reflexão para que a gente possa estar pensando, para que a gente possa estar refletindo sobre isso. Quem são os 500 da Galileia? E por que falarmos sobre eles hoje? Normalmente, quando se lê o Evangelho e quando se fala da volta de Jesus logo após a sua desencarnação, sua passagem pela vida física, no momento em que ele é levado à morte, nós sempre resguardamos na nossa mente a volta de Jesus surgindo após o terceiro dia, depois da sua partida, a Madalena,
lá quando ela vai ao túmulo, velar pelo corpo do mestre, e chega lá e encontra o túmulo aberto, o túmulo, como ela imaginava, profanado, e, de fato, ela se assusta ao ver Jesus materializado à sua frente. E ali nós vamos ter a primeira vez que Jesus surge àquelas pessoas. Nós vamos encontrar logo em seguida Jesus surgindo aos caminhantes de Emaús, aqueles que haviam ido a Jerusalém para a sua crucificação, que estão voltando a Emaús, cidade de origem, e Jesus caminha entre eles e eles não o reconhecem. Então, Jesus ele surge posterior à sua morte, posterior à sua desencarnação, algumas vezes. Há alguns apontamentos evangélicos, segundo se identifica, ele surge até, se não me engano, 13 ou 14 vezes após a sua desencarnação a várias pessoas em lugares específicos. Ele viria ainda reunir-se com os apóstolos à beira da praia, ele iria em vários instantes, e um dos apontamentos feitos pelo apóstolo Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, ele vai narrar aquela que é identificada como a 11ª vez que o Cristo fala depois da sua morte, materializado às pessoas. Ele iria falar aos 500 de Emaús. Nós temos que refletir sobre vários aspectos, por que a necessidade tão grande de Jesus estar sempre retomando, mesmo depois da sua morte, e reavivando aquelas pessoas, chegando àquelas pessoas. É óbvio, e nós não precisamos dizer isso aos companheiros, mas temos que refletir sobre, que a presença do Mestre, além de extremamente vigorosa, foi profundamente emblemática para aquelas pessoas. Jesus, enquanto Espírito perfeito, enquanto Espírito que já se achava no ápice do seu processo evolutivo de caminhada, ele se distinguia de todos aqueles homens que estavam na Terra naquele instante, como ainda se distingue de nós anos-luz, daquilo que nós somos hoje. Então, quando se deu a partida de Jesus, quando se deu a morte do Cristo, num período muito rápido, foram só 3 anos de convivência, de trabalho. Isso era muito célere, muito rápido. Uma vivência profundamente intensa, mas que se deu de forma muito rápida. Quando se dá a morte de Jesus, fica para aquelas pessoas uma sensação de que há uma lacuna gigantesca que é apresentada pela ausência daquele mestre que falava o que ninguém nunca havia escutado e que realizava aquilo que ninguém nunca havia visto e que vivenciava aquilo que ninguém nunca havia vivenciado, porque o Cristo era o mestre na amplitude da palavra. É aquele que fala, é aquele que faz, mas efetivamente é aquele que vive. É aquele que realiza. E ali nós vamos ver, na primeira epístola, como já falamos, do apóstolo Paulo, da carta que ele manda aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, ele dizer: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Paulo de Tarso, quando escreve essa epístola aos Coríntios, quando Paulo de Tarso narra essa epístola, envia essa carta aos Coríntios, ele diz que ainda seguiam pessoas que haviam presenciado aquele discurso do Cristo para elas, aquela fala do Cristo para elas. De fato, muitos já haviam ido, já haviam partido, já haviam ido adormecer o sono da morte para chegar à erraticidade, mas seguiam tantos outros ainda encarnados. Então, Paulo vai descrever esta
presença de Jesus, que certamente era uma grande injeção de ânimo. Nós temos que pensar que a obra que Jesus lega aos 11 apóstolos remanescentes, visto que Judas se mata, se suicida, sobrando aos 11 outros apóstolos a responsabilidade de conduzirem, de serem aqueles que levariam a massa, aqueles que levariam a farinha de trigo, aqueles que levariam aquela massa que precisaria de outras pessoas para ajudar na fermentação, na levedação daquela massa, para que a massa do cristianismo se expandisse, para que a massa do cristianismo pudesse alimentar a todas as pessoas famintas e que não haviam convivido de fato com Cristo, mas que precisavam de pessoas que levassem a mensagem. Hoje, nós estamos tendo recursos de uma tecnologia bendita que nos dá a possibilidade de chegarmos aos lares dos nossos irmãos, de chegarmos às casas dos nossos irmãos e falarmos a um número de pessoas que nos assistirão hoje e a um número maior que vão continuar nos assistindo ao longo de uma semana. Mas naquela época, a única fonte de levar a mensagem, de disseminar e distribuir a mensagem era a oralidade, era a fala, visto que até a escrita era algo extremamente restrito aos doutores, aos cultos, aos sábios, aos que tinham as letras, aos que conheciam as letras. E a maioria esmagadora analfabeta precisaria aprender a mensagem pela palavra, pela oralização, pela fala. Então, somente aqueles 11 apóstolos não conseguiriam disseminar por toda aquela região da Palestina e cidades vizinhas que eles visitariam a mensagem. Era preciso que se formasse um exército de pessoas, um exército de indivíduos que seriam responsáveis por auxiliar aquela mensagem, vinda à retaguarda, mantendo acesa a palavra do Cristo. E certamente ninguém que visse o Cristo, ninguém que estivesse na presença do Cristo e aberto a sua mensagem ficaria sem receber o impacto da sua presença. Então, o texto que norteia a nossa fala da noite de hoje é a psicografia do nosso querido Humberto de Campos, Irmão X, usando esse pseudônimo. E ele está na obra A Boa Nova, onde ele fala aos 500 da Galileia. Humberto de Campos inicia o texto dizendo que após o Calvário, após a morte de Jesus, as manifestações primeiras no cenáculo, os amigos então voltam à rotina. Eles teriam que recomeçar uma obra e então logo de imediato eles voltam à sua rotina, porque eles queriam reter a mensagem. Na verdade, após a partida de Jesus, aqueles homens ficam profundamente atordoados, porque eles não sabiam o que eles iriam fazer. Então, a primeira coisa que eles fazem, eles voltam à sua rotina original, eles voltam à sua vida original para pensar que eles precisariam retornar à atividade. Precisariam encontrar forças para retornar à atividade, até porque eles tinham que prover recursos para si e para as suas famílias. O Cristo já havia ido e, consequentemente, aqueles homens estavam à conta da sua própria sorte e à conta das suas próprias necessidades. Quando eles, então, começam a se reunir, voltam-se a se reunir, e Humberto de Campos vai nos dizer o seguinte: numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado de uma pequena multidão, reuniu-se em preces num sítio solitário. A comunidade daqueles que seguiram Cristo, que conviveram com Cristo, era muito pequena. Então eles precisariam agrupar-se a mais pessoas, ter mais pessoas reunidas com eles, para que eles pudessem ganhar força e levar a mensagem. E eles, então, reuniram-se em prece num sítio solitário. João, o querido e amado apóstolo, havia comentado as promessas do Evangelho
enquanto na encosta se amontoava uma assembleia de fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos, ouvindo João, ouvindo o apóstolo, e ansiosos. Eram, segundo nos narra Humberto de Campos, romanos misturados com judeus desconhecidos. Eram mulheres humildes que levavam os seus filhos pobres e descalços. Eram velhos respeitáveis, os cabelos alvejavam as suas cabeças, já anunciando o inverno da vida. Então João falava, eles estavam reunidos ali, a pequena comunidade dos cristãos, com pessoas comuns, com judeus, com romanos, com pessoas pobres, com pessoas velhas, com mães de família, com todo aquele tipo de pessoa que tinha fome da palavra do Cristo que iria prometer-lhes, que lhes oferecia uma perspectiva de um futuro mais tranquilo, mais feliz. Sem aquela situação de miséria financeira e física nas quais viviam, e sem o ideal de liberdade. Eles sonhavam com a liberdade. Eles aspiravam a esta liberdade que romperia os grilhões das suas próprias vidas. Estavam ali cerca de 500 pessoas, onde as tradições cristãs dizem ser os 500 da Galileia, que estavam reunidos quando, em dado instante, narra-nos Humberto, o Cristo aparece. Fico imaginando a cena. Fico imaginando o embevecimento daquelas pessoas e a alegria daquelas pessoas. Então, em surgindo aqueles companheiros, em surgindo aqueles nossos irmãos, vai dizer-nos Jesus: amados, eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei os meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso percurso, no escabroso caminho. Jesus sabia que ali, naquele instante, ele tinha consciência que a obra que os discípulos estavam sendo encaminhados, que os apóstolos estavam sendo encaminhados, era uma obra de enviar ovelhas para lobos, que eles teriam fins difíceis, porque eles teriam que prosseguir com aquela mensagem, carregando todo o medo, toda a angústia, e já profetizava que o fim não seria bom. Dos apóstolos do Cristo, Judas se suicida, João morre de velhice, e 10 apóstolos são assassinados pelos lobos, visto que eles eram as ovelhas que estavam levando a mensagem, compartilhando a mensagem àquelas pessoas. Depois deles, segue Jesus. Na psicografia de Humberto de Campos, é a voz que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles, os discípulos, eles serão os semeadores, mas vós que seguirão na retaguarda, sereis o fermento divino. Eles semearão, mas caberá a vocês, caberá a todos aqueles simples, humildes, pobres, mas que desejarem me seguir, a função árdua, a tarefa árdua de fermentar a mensagem. A mensagem precisa crescer, a mensagem precisa expandir. E quando a gente vai ver, quando Roma vai se converter, lá pelos idos dos anos 340, nós vamos ver uma conversão que se dá quando essas pessoas simples, essas pessoas fermentadoras, essas pessoas humildes, que seguiram e que surgiram oriundas da base da sociedade,
São elas que vão impor a Roma a conversão. São elas que vão apresentar a Roma que Roma não suportaria mais viver ante o paganismo. Que o Cristo, que o Deus único que ele havia proposto e que este projeto de redenção pelo amor e pelo perdão, ele iria se estabelecer. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Jesus dá a essas pessoas simples, a esses 500 da Galileia, apresenta a eles esta herança dos bens divinos, e que eles seriam aqueles que estariam distribuindo esta herança, compartilhando essa herança. Segue Humberto dizendo: para entrardes na posse do tesouro celestial, muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Humberto dizia àquelas pessoas que todo aquele que recebe a herança divina corre o risco de ter o mesmo fim daquele que legou esta herança, que é o Cristo, que é Jesus. Os herdeiros de Jesus correm o risco de carregarem o mesmo fim do Mestre. E Humberto já dizia aos 500 da Galileia: preparem-se, porque assim como os meus discípulos, como de Jesus, sofrerão, com vocês também pode ser que não seja diferente. Pode ser que levar esta mensagem converta para cada um de vós um instante de dor, de perda, de morte, de angústia e de sofrimento, em nome desta herança divina. Em conflito permanente no mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoísticas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Então, Jesus vai dizer àquelas pessoas, segundo nos narra Humberto de Campos, no Boa Nova, no texto de item 29, os 500 da Galileia: eu dou a vocês esta herança, entretanto, até que a lei egoísta humana se transforme e a lei de justiça, de amor e de caridade se estabeleça, haverá muito conflito, haverá muita dor, haverá muito pranto, mas esta é a sua função. É isso que eu espero de vocês. E entrego a vocês, aos 500 da Galileia, como entreguei aos discípulos, entreguei aos caminhantes de Emaús, a adorável função e a bendita função de ajudar na sequência de construção do reino de Deus na terra. Segue ainda Humberto, narrando que o Cristo viria dizer: negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai vossa cruz para seguir-me. Esta obra não será como vocês querem. Esta obra será como precisa ser feita, e se vocês se colocarem acima da obra, ela não vai se dar. Aquele que está a serviço do Cristo precisa reconhecer que a obra quem determina é Ele, e que nós somos instrumentos que precisamos ser maleáveis à vontade do Senhor. Então, neste encontro e nesse discurso que ele faz aos 500 da Galileia, ele oferece a herança divina. Entretanto, diz que para herdar o reino dos céus, que para experimentar a paz e a concórdia que tanto se aspira, haverá ainda dor, sofrimento, angústia, ingratidão, para que no fim nós possamos dar a Deus graças por termos feito parte da transformação deste mundo que tanto aspiramos. Seguiria ainda Jesus dizendo, como nos fala Humberto de Campos, quando ele vai olhar para o futuro: séculos de lutas vos esperam na estrada universal. Prepare-se, a transformação não se dará de hoje para amanhã. Haveremos que
caminhar por séculos, e esses 500 vão reencarnar, e reencarnarão com mais 500, com mais 500, com 5.000, para que a transformação venha se dando no decorrer do século. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Tudo aquilo que fizerdes na terra, prepara-te, porque o que importa não está aqui. Quando você obra aqui, constrói para o futuro. Constrói uma felicidade real para o futuro. Então, aquilo que esperam, dizia ele aos 500 da Galileia, não vai se dar hoje, nem tampouco vai se dar amanhã. É bem provável que séculos passem até que nós consigamos, numa reencarnação favorável, visto que o mundo já está ajustado à mensagem, experimentar a paz que tanto desejamos, que tanto aspiramos. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhes dominam as fronteiras. O Cristo diz, segundo narra-nos Humberto de Campos, o Cristo diz aos 500 da Galileia, não só haverão as forças materiais que sim vão impor o rechaçamento dos encarnados, quando também os espíritos sombrios, trevosos, eles vão potencializar com seus exércitos de ignorância o ataque incessante contra vós. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra em supremo abandono do coração. O Cristo, então, segundo nos conta Humberto de Campos, no texto encaminhado aos 500 da Galileia, oferece o que havia de melhor para eles. Oferece a herança divina, oferece a herança de construção do Evangelho. Entretanto, fala para eles, esta riqueza poderá custar a sua paz, a sua vida, a sua carne, a sua existência. É possível que não os respeitem, é possível que se voltem contra vós, mas creiam, é no futuro que virá a abençoada justificativa para todo esse processo de dor. E seguiria ainda Jesus falando aos 500, como nos diz Humberto de Campos, que nós seguíssemos, que eles seguissem, porque cedo ou tarde a humanidade terá de optar por Jesus. Porque cedo ou tarde, por mais que fique difícil para nós imaginarmos que esta sociedade ainda não se alinha, ela se enquadrará. Porque isto é da lei. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai, que não desejam estabelecer como ideal a união, a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Creia, depois de todas essas lutas, depois de todas essas dificuldades, Deus seguirá fiel. O Cristo e o bem seguirá fiel com aqueles que promovem o bem. Jesus, então, falando aos 500 da Galileia, oferta-lhes o que ele tem de melhor. Diz para eles que não será fácil implantar, ser o fermento que virá cultivando as sementes que os apóstolos seguiram adiante. Mas o Cristo diz, não importa quanto tempo isso leve, o reino de Deus se estabelecerá na terra. E ali, o Cristo, falando àquelas pessoas, dizendo àquelas pessoas que todos encontrarão em algum instante o estabelecimento da paz. E que aquilo que não for para ficar, não ficará. E que nós precisaremos manter a fidelidade ao nosso trabalho para com Cristo, para com aquele amigo fiel, quando Judas Tadeu,
um dos seus discípulos vai indagar a ele de que modo se há de viver como homem e como apóstolo desse reino de Deus na face deste mundo. Judas Tadeu, naquele instante, que estava ali fazendo parte da pequena comitiva dos apóstolos, reunidos aos 500 da Galileia, lança a ele uma dúvida, que é a nossa dúvida. Senhor, como ser cristão? Como ser bom num mundo que rechaça a bondade? Senhor, como falar do reino de Deus num mundo que zomba, que ignora, que menospreza, que finge que isso não é uma realidade, que ri daqueles que creem nisso? Senhor, como nós poderemos ser fermento? Como nós poderemos ser sementes se o mundo não nos aceita como semente, nem nos deixa fermentar? Talvez seja essa a grande dúvida que 2000 anos depois anda pelas nossas consciências. Como ser cristão? Como promover o reino de Deus para aqueles homens que zombam do amor, que zombam do perdão, que zombam da fraternidade, que zombam da esperança? Como falar do bem com homens que promovem o mal? Como falar de respeito com homens que insuflam o desrespeito? Como falar de justiça num mundo onde a injustiça ainda viceja? E hoje, 14 de janeiro de 2021, nós fizemos as nossas refeições, mas tantos não fizeram, tantos estão enfermos. Nós tivemos a graça de tomar um banho, nem que seja um banho, e tantos não têm sequer uma bica d'água para lavar o rosto. Neste plano de injustiça, Senhor, como falar de ti, da tua mensagem, num reino humano que zomba da gente? E Humberto vai escrever a resposta do Cristo a Judas Tadeu. Em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. For absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu Pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. É certo, segue Jesus, respondendo a Judas Tadeu, que questiona como servir no reino de Deus na terra, quando somos chamados o tempo inteiro a experimentar o reino do homem, o reino da materialidade. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho do coração fiel a seu Pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Então Jesus responde a Judas Tadeu e fala a todos os 500 da Galileia: aquele que deseja servir-me, aquele que deseja tomar para si a herança que eu te dou, entenda, você tem que escolher a qual o Senhor servirá, mesmo que esteja experimentando a caminhada na vida física, mesmo que esteja caminhando por esta vida difícil, por este vale de lágrimas e por esta existência que nos conclama o tempo inteiro a materialidade, que nos quer conduzir ao caminho da corrupção, dos sentimentos e dos valores. Escolha quem servir. Judas Tadeu escuta essa resposta. Segundo nos narra Humberto de Campos, no texto Os 500 da Galileia, que é a abordagem que estamos fazendo hoje, o Cristo diz: você tem que escolher a quem você quer servir. E naquele instante, Jesus está dizendo a ele, como também está dizendo a mim, está dizendo a todos nós, que estamos sofrendo as grandes vicissitudes por crermos na mensagem e termos medo do que esta crença poderá fazer em nós, porque vivemos no mundo físico, quando o Cristo está nos dizendo: você precisa escolher a quem você serve. Você precisa escolher que caminho você segue.
Os dois não dá. Ou você procura o caminho da espiritualização, o caminho de Deus na terra, ou você cede aos apelos humanos que te corromperão a sua existência e farão todo este movimento que busca desvirtuar o conceito do que é bom, do que é belo e do que é justo. Dessa forma, meus irmãos, nós temos algumas reflexões que esse texto brilhante, onde Jesus prepara e encaminha e orienta os 500 da Galileia, para que essas pessoas simples e humildes, logo após o seu discurso, se dispersassem e fossem aqueles que seguiriam fermentando a mensagem que os discípulos já haviam saído e iniciado na semeadura. Seriam eles que respaldariam aquela mensagem. Seriam eles que permitiriam que aquela mensagem se expandisse e fosse adiante. Jesus, ao falar aos 500 da Galileia, ele vai identificar para eles e, consequentemente, vai identificar para nós pilares de sustentação para o estabelecimento do reino de Deus na terra, para o estabelecimento da consolidação da mensagem de Jesus na terra, da mensagem de Jesus a nós que estamos aqui encarnados, que estamos aqui vivendo. E o primeiro exemplo que ele vai nos dizer é o amor ao próximo e o respeito ao ser humano. Você precisa respeitar e amar ao outro. Se você não amar, você não conseguirá se entregar à obra. Quem não conhece o amor pelo próximo, não conhece a coragem para se integrar à obra. E aí nós falamos a nós espíritas, enquanto nós não formos chamados pelo amor sincero ao outro e a transformação do mundo, nós não conseguiremos integrar o grupo daqueles que seguem fermentando a mensagem que os discípulos, que aqueles que vieram antes de nós, lançaram no solo. Nós, enquanto espíritas, estamos sendo chamados o tempo inteiro ao exercício deste amor pelo nosso próximo. E a pandemia, nesses dias tão difíceis, em que a vida está nos chamando a olhar para fora, para enxergar pessoas e para compreender as limitações dessas pessoas que precisam do nosso alento e que precisam ouvir esta mensagem. Cabe a cada um de nós refletir sobre este olhar para o outro, sobre este olhar para o próximo, porque a mensagem precisa chegar aos outros. É óbvio que se sai da gente, sai para alguém, sai para algum lugar. E aí esta ideia de amor pelo próximo, de respeito ao próximo e da necessidade que o próximo precisa ter, que ele tem de receber aquilo que de bom nós temos que levar, isto é fundamental, isto é importante. Então o primeiro pilar que o Cristo vai oferecer àqueles 500 é dizer, ame ao outro, respeite ao outro e leve a mensagem. O segundo pilar que Jesus vai falar aos 500 da Galileia é mantenha a fidelidade àquilo que você crê. E essa é uma palavra que, na verdade, precisa ser refletida o tempo inteiro. Sermos fiéis à crença que abraçamos. Sermos fiéis ao preceito que aceitamos como ideia de vida. Se a nossa fidelidade à mensagem, ante a primeira oferta que o mundo nos faz para nos corromper, o sentimento cristão, que esta mensagem vem nos conclamando a fidelização, se a gente cede a isso no primeiro instante, se a gente cede a isso na primeira hora, somos infiéis com Cristo. Então o Cristo diz aos 500 que vocês sigam e amem, mas que vocês sejam fiéis ao que eu vos digo, que vocês sejam fiéis ao que vocês sabem, porque se não houver fidelidade ao preceito que eu vos digo, a verdade não se estabelecerá. O conceito não se fixará.
Então, para nós espíritas, qual é a verdade? A verdade é o amor ao próximo. A verdade é que a existência se consolida no amor, no perdão. A verdade é que a existência se consolida em se fazer o melhor possível na vida física, ciente de que aquilo que de bom fazemos aqui, de que aquilo que efetivamente justo fazemos aqui, há de construir-nos uma perspectiva de vida melhor no futuro. Na erraticidade, consequentemente, quando reencarnarmos, mesmo aqui. Agora, se nós que estamos habituados, estudamos e temos um preceito que o Cristo nos diz de ama teu próximo, respeita o teu próximo. E na nossa cabeça, um tanto quanto infiel, as questões como morte gratuita, pena de morte, execuções sumárias, aborto, são aceitas como práticas possíveis e como práticas que não demonstram um delito. Nós estamos sendo infiéis ao princípio daquilo que o Cristo nos disse sobre o amor. Se nós nos dizemos servos, se nós queremos nos apresentar como um dos modernos 500 da Galileia, a seguirmos fermentando esta mensagem de sentimentos, como abraçar na gente, como guardar dentro da gente apontamentos que não são fiéis à mensagem do Senhor. Em momento algum, o Cristo nos permitiu, ou permitiu a quem quer que fosse aquela época, executar quem quer que seja. Em momento algum, o Cristo negou o socorro e o auxílio a quem quer que seja. Quem adota para si, em nome de Jesus, o exercício da violência para solucionar os distúrbios sociais, não está sendo fiel ao preceito cristão. Porque em momento algum Cristo exortou ou invocou aquela massa que o ouvia a se rebelar contra o sistema. Em momento algum Cristo invocou as práticas assassinas, violentas e agressivas. A todo instante, o Cristo invocava o amor e o perdão. Se eu ajo diferente disso, estou sendo infiel a este princípio e, consequentemente, não conseguirei fermentar esta massa do bem, porque este amor, este respeito ao próximo, esta fidelidade à mensagem, há de proporcionar aquilo que é fundamental a alguém que pretende compartilhar a mensagem do Cristo, compartilhar as experiências transformadoras de Jesus. E o terceiro pilar é a convivência fraterna e o companheirismo. Esta capacidade que nós precisamos desenvolver, de mesmo que divergindo de pensamentos e de ideias, não precisarmos nos odiar por isso. É importante lembrar aos nossos amigos que estão nos assistindo nesse instante que, ainda que o Cristo não amasse ao pecado, ele amava profundamente ao pecador. Então, enquanto nós nos olhamos e odiamos aquilo que o outro faz, e quando você odeia o crime que há no outro, imediatamente você odeia o outro, você demonstra, eu demonstro, nós demonstramos a nossa incapacidade de conviver com pessoas que não são boas, porque elas passam a ser efetivamente a prática dos seus atos, quando a prática dos seus atos precisa ser repensada e transformada. E quando nós, de alguma forma, podemos ser aqueles agentes de fermentação do sentimento melhor na vida daquelas pessoas, então, diante de cada dificuldade de convivência, diante de cada apresentação de uma pessoa complexa, se nós optarmos por as abandonarmos, por a deixarmos, o que haverá de ser de nós? O que haverá de ser do outro? O que haverá de ser destas vidas? Então, Cristo dizia a todos os companheiros, aqueles 500 para que eles falava: eu venho vos falar de amor, porque esta é a herança. E quero que quando vocês saírem para caminhar pela retaguarda dos discípulos que eu estou enviando, eu preciso que vocês fermentem isso, para que vocês sejam fiéis a este conceito. Que não sucumbam.
que não reneguem esta mensagem, porque esta mensagem, ela há de ser primordial para que vocês aprendam a conviver, aprendam a se relacionar. Consequentemente, ele vai dizer-nos, no quarto pilar, é preciso trabalhar. O homem de bem, o homem que quer levar, o homem que quer compartilhar esta mensagem de redenção a tantos quantos enfermos sejam, é aquele homem que arregaça as mangas e vai para o trabalho. Porque o Cristo, quando diz aos 500 da Galileia, quando ele diz ao discípulo, ide e pregai, ele diz, vai trabalhar, vai promover, vai agir, vai interagir com aqueles com que vocês vão encontrar no meio do caminho. Jesus certamente espera que nós o amemos, que nós sejamos fiéis a Ele, que nós saibamos nos relacionar, mas, entretanto, espera que isso tudo ocorra com uma vida operosa em favor do próximo, em socorro ao próximo. Nós estamos neste instante em que estamos vivendo aqui esse universo de lives, em que as pessoas estão maravilhosamente bem levando esta mensagem, conduzindo esta mensagem, permitindo que a mensagem esteja viva, mas nós não podemos nos esquecer que há um mundo lá fora. E que este mundo lá fora, com o qual nós temos que ter agora um cuidado redobrado para não adoecermos, mas que este mundo lá fora, apesar de um vírus, também tem fome. Apesar de um vírus, também está desesperado. Apesar de um vírus, está assustado, está angustiado. E que nós temos que nos proteger, sim. Nós temos que nos resguardar, sim. Mas nós não podemos negar que há um trabalho a ser feito. Que há um ofício com o próximo a ser feito. E que este ofício está esperando de cada um de nós um plano de realização. Se eu não posso mais sair e abraçar a todos um por um, eu preciso compreender que alguma coisa pela fome do outro, com quem eu tenho dificuldades em me encontrar hoje por conta de um processo viral, algo pode e deve ser feito e que eu preciso realizar. E que eu preciso fazer, porque se quero ser, porque se me compreendo como um daqueles que está ajudando a fermentar a mensagem do Cristo, se eu sou um herdeiro dos 500 da Galileia, que amo, que gosto, que quero o bem do outro, que mantenho fidelidade a esta mensagem, que procuro conviver com facilidade com as pessoas, eu preciso arregaçar as mangas. Se nós exclusivamente nos detivermos aos computadores e aos celulares, quando as casas espíritas retornarem, é bem provável que as pessoas que estão presas exclusivamente nessa dinâmica, nesse espaço, nessa telinha, tenham dificuldade de voltar ao mundo de convivência material, ao mundo prático. E é este mundo prático que nos chama. Nós estamos aqui falando sobre amor, falando sobre perdão, falando sobre relação, mas precisamos entender que tudo isso que falamos há de ser vivido quando essa palestra acaba. Quando essa live se encerra, quando a internet acaba, quando nós damos boa noite. É aí que o trabalho começa. É aí que o ofício começa, porque o quinto pilar é a presença. Nós temos que estar presentes, porque o trabalho nos conclama a presença. A presença na obra, a presença no ofício. Como é bastante interessante quando alguém está fazendo bem, quando alguém está realizando bem, como nós gostamos de enaltecer o bem que o outro faz. Como nós gostamos de parabenizar o bem que o outro faz. Como nós gostamos de evidenciar o bem que o outro faz. Mas como nós não nos conscientizamos que há espaço para o bem que o outro faz, mas também há espaço para o bem que eu tenho que fazer. Há espaço para o bem que eu preciso fazer.
Há espaço para o serviço que eu preciso realizar. E que, na verdade, eu não posso passar toda uma existência aplaudindo o bem do outro, incensando o bem do outro, me sentindo feliz por viver no mesmo plano de vida física que o outro, quando, de fato, eu não dou a minha parcela de serviço, a minha parcela de ofício ao caminho do Senhor. Quando Jesus fala aos 500 da Galiléia, ele vai dizer: eu preciso que vocês sigam, eu preciso que vocês recebam esta herança, eu preciso que vocês sigam adiante. Não vai ser fácil, vamos ter lutas, eles vão rejeitar, eles vão te ridicularizar, mas espera, seja consistente, mantenha-se fiel, o futuro está sendo construído. Por mais que eles neguem, por mais que eles rejeitem, eles não poderão impedir o estabelecimento do reino de Deus na terra, porque a luz contra a treva, porque a luz não quer destruir a treva, a luz quer que a treva se ilumine, e nós que estamos conduzindo este archote, esta flama do cristianismo, dizendo às pessoas: é possível, mas temos que estar presentes, temos que trabalhar e nos expor ao bem a ser feito, nos colocarmos na situação de servidores, não só daqueles que aplaudem, mas daqueles que também ajudam a fazer, daqueles que se colocam no serviço. Nós, enquanto espíritas, que estamos muitas vezes com a prateleira repleta de livros, que estamos acompanhando todas as palestras, todas as lives, todas as instruções, temos que nos perguntar, em meio a toda essa aparente desordem que a pandemia do Covid-19 vem ocasionando no mundo, que serviço em favor da mensagem do Cristo eu tenho feito no plano do pouco relacionamento que eu tenho tido com as pessoas? O quanto de fidelidade eu mantenho a esta obra que me conclama e que me chama e que me pede para que algo eu possa fazer, para que algo eu possa realizar. Jesus chamou os 500 da Galiléia para que eles seguissem os discípulos. E nós, que somos herdeiros desses mesmos 500, nós que somos homens simples, nós que não somos homens especiais, nós que não possuímos valores gigantescos, morais, mas ainda assim o Cristo confia em nós e diz: eu tenho parte da minha herança para te entregar. Escolha ela, acolha ela e construa o seu futuro e promova o futuro do plano em que você vive. Nós tanto falamos que esperamos que a Terra seja um mundo de regeneração e que se transforme e que seja melhor. Entretanto, temos que lembrar aos nossos amigos que essa regeneração começa com aqueles 500, começou com aqueles 500 e vem seguindo com todos nós, caminheiros do caminho do Cristo, que estamos buscando fermentar esta mensagem de Jesus. Na noite de hoje, quando a gente vai pensar sobre os 500 da Galiléia e aqueles 500 que foram chamados para o ofício, que fique muito fixado na nossa mente o quanto a gente ama, o quanto a gente é fiel à mensagem, o quanto a gente optou por lidar com as pessoas, o quanto a gente tem devoção ao trabalho no bem. E o quanto que nisso tudo nós estamos presentes como pináculos, como sustentáculos, como pequenos sustentáculos na construção deste reino de Deus na terra. Que nós possamos refletir sobre esta mensagem dos 500 da Galiléia, que eu volto a dizer, está no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. É o capítulo de número 29. Que nós possamos refletir sobre isso e nos vermos entre esses 500. E mais ainda, sentirmos-nos felizes pela bendita oportunidade que o Cristo nos coloca nas mãos de sermos herdeiros da sua mensagem e de podermos distribuir esta mensagem a tantos quantos de nós se aproximem.
Que Jesus, nosso Senhor, nos guarde e nos abençoe. Minha gratidão a todos os companheiros que estiveram reunidos conosco na noite de hoje para essas breves e singelas reflexões, esperando que elas possam ter sido úteis a cada um dos nossos irmãos. Eu agradeço imensamente a Casa de Caridade Maria Frank, sediada em Campos dos Goytacazes, que nos fez o convite para a reflexão da noite de hoje. E que, se Jesus nos permitir, e Deus assim o quiser, nós possamos estar juntos em outra oportunidade, conversando sobre o Cristo, sobre o Espiritismo, sobre transformação, sobre reforma íntima. Que Deus nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. E finalizando, nós vamos orar. Vamos orar agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos juntos, Senhor, em nome dele, em seu nome, na noite de hoje. Como somos felizes porque a tua mensagem chega clara para o nosso coração. É fato, mestre, que em alguns instantes o medo nos acolhe. E chega com força porque é este medo que diz que nós não chegamos ainda onde precisaríamos chegar. E que nós não fazemos ainda o que precisaríamos fazer, mas que ainda assim a herança está nas nossas mãos. Que o Senhor se mantenha confiante na gente, porque nós vamos dar conta. Porque mesmo que a gente não dê conta, o reino de Deus vai se estabelecer e nós, na pior das hipóteses, seremos exilados por não merecer conviver neste reino estabelecido no planeta que vivemos. Mas cremos, Senhor, que vamos ficar, porque é preciso fazer e vamos fazer. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, chegue a cada lar que nos assiste. Chegue aos encarnados e aos desencarnados. Chegue aos enfermos, Senhor, que porventura possam estar hospitalizados, nos assistindo nesse instante, que eles estejam serenos, em paz. Com força, com confiança em Ti, Jesus, que tudo que acontece, acontece para melhor. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. E fique conosco, amigo, hoje e sempre. Graças a Ti, graças a Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, muito obrigado mais uma vez a todos os companheiros e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos.